Seja muito bem-vindo ao canal Palavra Viva. E o objetivo deste vídeo é trazer um tema que ele é tratado de forma muitas vezes superficial hoje em nossas igrejas, que é abordado somente um ponto que nós já estamos muito acostumados em ouvir, que é que Jonas não conhecia verdadeiramente a Deus. Neste vídeo eu gostaria de trazer pelo menos duas razões, há muitas, porém eu quero trazer duas razões por que Jonas não conhecia verdadeiramente a Deus. Mas antes de irmos ao tema, eu iria pedir para você, humildemente, para que você pudesse se inscrever em nosso canal, assinar o sino das notificações, dar o like, vir aqui embaixo nos comentários e comentar aquilo que você achou, que a sua participação é importante para nós, e que você também compartilhasse para que outras pessoas pudessem ser alcançadas pela palavra de Deus, porque o objetivo não é ter sucesso, mas somente pregar a palavra de Deus. Esse é o nosso foco e essa é a nossa missão, que é trazer a palavra de Deus com uma exposição sadia, uma exposição pura e de acordo com o que Deus nos revelou. Então, vamos ao tema. A primeira razão por que Jonas ele não conhecia a Deus é que ele procurou, se você perceber, fugir. Ele procurou fugir de Deus, fugir da face de Deus. Eu sei que muitos de nós, e quase todos os cristãos, eles já conhecem a história de Jonas, que foi aquele profeta que recebeu a missão pela parte divina e ele procurou fugir, porque ele ou teve medo, ou não quis, ou se fez negligente. Há várias razões porque isso veio a acontecer. Mas ele tentou fugir, e quando ele estava para ir para a cidade de Tarsis, que o seu destino era, ele foi mandado para Nínive, mas ele estava indo para Tarsis. E no barco, os marinheiros, os tripulantes, eles começaram a perceber que o mar ele estava revolto, o mar ele estava com uma grande tempestade, e assim eles começaram cada um a rogar pelo seu Deus, pelo seu ídolo, e Jonas estava dormindo no porão do barco, e assim eles vieram até Jonas e mandaram que este também rogasse ao seu Deus, e assim Jonas ele confessou que estava fugindo, assim ele foi jogado no ventre da baleia. Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e assim ele rogou a Deus para que ele pudesse sair, para que Deus pudesse perdoar o seu pecado. Então Deus ele fez com que o peixe vomitasse a Jonas, e assim Jonas ele pregou a cidade de Nínive, e eles se converteram de tal forma que Deus ele aplacou a sua ira. Ele se arrependeu do mal que iria fazer, porque ele mandou Jonas pregar para que eles, ouvindo a pregação, se ele se convertesse, Deus ele não faria o mal que estava para fazer. E assim aconteceu, e Jonas se irou muito. Então, nós vamos tratar este tema aqui, que ele procurou fugir, como já foi dito, ele procurou fugir de Deus, fugir da face do Senhor, fugir de sua missão, indo para uma cidade distante daquela qual ele foi mandado e daquela que ele morava. E porque ele menciona aqui no texto do capítulo 1 de Jonas, e ele disse, quando ele disse que era hebreu e ele temia ao Deus do céu, ao que fez o céu e a terra, no verso 10, então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ou seja, nós vemos aqui na Bíblia que Jonas ele queria fugir da face do Senhor, ele queria se ocultar a Deus, ele queria fugir da presença do Senhor. E assim os homens perceberam isso e se encheram de grande temor. Se Jonas ele conhecesse verdadeiramente a Deus, ele não teria fugido, porque ele saberia que era inútil fugir do Senhor. Ele provavelmente sabia, mas com o seu comportamento, com o seu modo de viver
neste livro, demonstrou ele não conhecer a sua ignorância pela natureza de Deus. Porque se ele conhecesse a Deus, ele saberia aquilo que está escrito no Salmo 139 da Palavra de Deus. Eu vou ler alguns trechos para ficar mais claro. E o salmista escreve o seguinte, Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, ou nas profundezas, ou no abismo, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, se ele conhecesse verdadeiramente a Deus, ele saberia que tanto a noite quanto o dia são a mesma coisa para o Senhor. Que não há criatura alguma encoberta diante dos olhos do Senhor. Nos Salmos, em diversos capítulos, nós vemos que os olhos do Senhor estão sobre os justos, de seus ouvidos atentos ao seu clamor, ou seja, a uma classe de pessoas, aos justos, ao seu povo. Os seus olhos estão sobre o seu povo. Mas a Bíblia também diz que os olhos do Senhor estão em toda a terra. O Senhor vê toda a terra diante da sua face e Ele olha os ímpios para os desarraigar, ou seja, tanto justos como ímpios, todos os tipos de pessoa Deus está vendo. Nenhum deles pode se ocultar aos olhos de Deus. Talvez Jonas pensou que Deus ele estava limitado somente ao povo de Israel, que Deus ele morava somente em Israel, que Deus existia somente para Israel, que Deus agia somente em Israel, que Deus estava preso a Israel. Mas não, Deus ele olha toda a terra e ele vê. A palavra de Deus diz que o Senhor ele mediu os céus a palmos, e como aquele que mediu os céus a palmos, ele não poderia ver toda a terra diante da sua face. Porque Deus ele é um Deus grandioso e nós não podemos nos esconder dele. A palavra de Deus diz, lá no livro de Hebreus, capítulo 4, e verso 3, ele diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, nós não temos condições, nós não temos poderes de nos esconder do Senhor. Assim Jonas não tinha. E isso demonstrou que ele não conhecia verdadeiramente a Deus, ele não tinha conhecimento da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, da onisciência de Deus. Que ele pode ver todos os lugares, ele atende às orações de todos os justos, ou seja, um cristão que está no Japão e outro que está no Brasil, Deus ele não precisa fazer uma viagem do Brasil para o Japão para poder ouvir as orações. Deus ele não precisa que as pessoas deixem recado, porque quando a gente às vezes vai falar com Deus, ele está atendendo outras pessoas na Índia, na Europa, na Ásia, não. Deus ele ouve todas as orações ao mesmo tempo. Deus é um Deus poderoso. E essa ciência para nós, esse conhecimento de Deus muitas vezes é profundo para nós. Mas nós precisamos ter consciência que aquele Deus que nos criou, ele é onipresente, é onipotente e é onisciente. Grandioso é o poder de Deus. O poder pertence somente a Deus. E todas as criaturas elas não podem estar encobertas diante da face do Senhor. Elas não podem se esconder. Por quê? Porque tanto a escuridão quanto a luz são a mesma coisa para o Senhor, em questão de matéria. Porque Deus, ele tem os seus olhos como olhos de fogo. Os seus olhos, eles veem todas as coisas e nada pode se esconder da face do Senhor. O segundo argumento pelo qual Jonas ele não conhecia a Deus, vamos voltando para o livro de Jonas, quando ele chegou na cidade, ele pregou o evangelho àquela cidade, pregou a palavra do Senhor àquela cidade, eles se converteram e Deus, ele não fez o que iria fazer, mas Deus, ele teve misericórdia daquela cidade. E assim, Jonas, ele se irou muito, ele diz assim, Senhor, mas eu não queria pregar não, porque eu já sabia que Tu és um Deus misericordioso, porque Tu és um Deus que Tu se ira,
mas tu é misericordioso, tu és bondoso, tu é benigno. E eu sabia que tu não ia matar aquele povo, é por isso que eu não queria vir pregar. Ele pensou provavelmente assim, ele pensou desta forma. E assim, nós vemos por que Jonas ele não conhecia a Deus. Porque se ele conhecesse verdadeiramente a Deus, ele saberia que Deus não é somente um Deus misericordioso, é misericordioso, mas também é justo, é justiça e é juízo. A palavra de Deus diz em diversas passagens da Bíblia, ela diz que justiça e juízo são a base do trono do Senhor, que a justiça e a verdade elas se encontraram, ou seja, Deus ele não é somente um Deus de amor. Lá em Naum, capítulo 1 e verso 2, a palavra de Deus nos diz que Deus é um Deus zeloso, que Ele é tardio em irar-se, mas ao culpado Ele não tem por inocente, tem o seu caminho na tormenta. Ou seja, Deus Ele é cheio de misericórdia, Deus Ele é um Deus de graça, Deus Ele é um Deus de amor, Deus Ele é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, mas Ele precisa fazer conhecidos os seus juízos, porque Ele é um Deus justo. Ele precisa que os seus juízos, os seus estatutos, os seus caminhos, a sua palavra, o seu evangelho se faça conhecido ao povo, para que o povo saiba quais as leis de Deus, quais os mandamentos do Senhor, quais os estatutos do Senhor. E nós sabemos que nós necessitamos pregar o evangelho. A palavra de Deus diz em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse mandamento ele foi exposto no Novo Testamento, mas ele não foi criado no tempo do Novo Testamento, mas já existia. Deus ele queria que os seus juízos se fizessem conhecidos ao povo de Nínive. E Jonas provavelmente não sabia disso, porque ele ficou triste por ter pregado e ele já sabia que Deus não iria matá-los. Ele disse que já sabia. Mas nós precisamos entender que para Deus ter misericórdia sobre os humanos de forma salvífica, nós precisamos pregar o Evangelho, porque o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho nós conhecemos a justiça de Deus, de fé em fé, assim como está escrito que o justo viverá pela fé, que está em Romanos 1:16-17, ou seja, é no Evangelho que nós conhecemos a justiça de Deus, o Deus justo, o Deus santo, o Deus puro, o Deus que ele não tem parte com as trevas, o Deus que não tem parte com o pecado, o Deus que não pode fazer vista grossa aos nossos pecados, mas ele precisa que nós ouçamos o Evangelho de Deus. Por quê? Porque Deus ele resplandece por meio do Evangelho a luz, ele resplandece em nossos olhos a luz do Evangelho, ele resplandece em nós a luz da palavra de Deus. Lá no Salmo 119 e 130 diz que a exposição das palavras do Senhor trazem luz e entendimento, ou seja, em uma geração, em um mundo o qual está cego pelo pecado, o qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque ela é luz para o caminho, ela é a luz que guia, é a luz que vai nos guiar, é a única luz deste mundo. Então, se Jonas ele conhecesse verdadeiramente a Deus, ele não teria se irado, mas ele teria se alegrado, porque ele havia pregado o Evangelho e aquele povo teria entendido a justiça de Deus, que Deus ele não tem parte com o pecado e que nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho e assim sermos transformados e termos o Espírito Santo em nossos corações e assim passarmos a viver uma nova vida, sermos nova criatura em Cristo e assim deixar as coisas velhas para trás, os velhos apetites, as velhas coisas, os velhos afazeres, os velhos costumes, os vícios e assim sermos libertos da escravidão do pecado. Mas para isso nós precisamos ouvir o Evangelho, porque a palavra de Deus diz em Romanos 10, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, a fé do povo de Nínive, o arrependimento deles, a vida transformada deles, que eles mudaram, passaram a se arrepender, passaram a deixar de fazer o mal, eles foram transformados, eles deixaram tudo isso, não por eles mesmos, não porque eles presumiram que tinha um Deus no céu que iria fazer juízo sobre o pecado deles, mas porque eles ouviram a pregação, eles ouviram a proclamação, eles ouviram o apregoamento das palavras de Deus, eles ouviram
a voz de Jonas ecoar naquela cidade, manifestando o juízo de Deus, manifestando a palavra de Deus. E assim também Cristo nos manda Ele nos manda pregar o Evangelho. Ele nos manda pregar o Evangelho a toda criatura, porque todos são pecadores, todos eles estão no pecado, todos são escravos do pecado, mas eles podem se tornar libertos pelo conhecimento da verdade, visto que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32 e verso também 36. Que nós precisamos tanto ter ciência que Deus, Ele olha todas as coisas e nada está encoberto aos seus olhos. Deus, Ele não pode ser enganado, porque quem pensa que está enganando a Deus, ele está enganando a si mesmo, engana a si mesmo, porque Deus, Ele também não se deixa escarnecer. E nós precisamos ter ciência que nós precisamos somente do Evangelho de Deus para pregar para as pessoas, proclamar para as pessoas. O apóstolo Paulo disse, para encerrar aqui este vídeo com esta citação, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, ele não disse: você fica na sua casa esperando que o povo presuma do céu para saber, talvez, que um dia Deus irá julgar o mundo, Deus irá trazer todos os homens no tribunal. Não, ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus vivo e de Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, que redargas, repreendas e exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que eles não sofrerão a sã doutrina, mas eles amontoarão para si doutores, segundo a sua própria concupiscência, ou segundo os seus próprios desejos, e terão comichões nos ouvidos, mas tu fazes a obra de um evangelista. Ou seja, que nós precisamos somente pregar o Evangelho, porque, como já foi dito, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por meio do Evangelho que nós conhecemos a justiça de Deus, e é por meio do Evangelho que as almas vão ouvir e vão crer e se arrepender de seus pecados. E essa foi a mensagem deste vídeo. Amém.